Hoje a gente vai falar sobre as metas nutricionais específicas dos pacientes queimados, nefropatas, hepatopatas e obesos. Primeiro, a gente vai fazer uma breve introdução sobre a terapia nutricional no paciente crítico no geral, para na sequência falar das especificidades dos pacientes queimados, nefropatas, hepatopatas e obesos. Bom, a gente sabe que a desnutrição ela está diretamente relacionada com a pior evolução clínica do paciente, seja ele um paciente da enfermaria ou da unidade crítica mesmo. E essa desnutrição já pode ser algo pré-existente ou ele pode adquiri-la durante a internação. É sabido que todo paciente grave que permanece por mais de 48 horas na UTI, ele deve ser considerado em risco de desnutrição. E também um risco de sarcopenia, né? Ela é muito frequente, na verdade, nos pacientes desnutridos internados na unidade de terapia intensiva. E ela é definida como uma diminuição da massa e ou função muscular. E está diretamente associada a uma internação hospitalar mais prolongada, uma diminuição de qualidade de vida e de capacidade funcional. E os estudos concluíram que talvez não exista uma mesma oferta ideal para todo doente crítico, e sim diferentes ofertas ideais, dependendo do perfil do paciente. Então, um paciente já desnutrido prévio com alto risco nutricional, a gente não vai iniciar com uma nutrição hipocalórica ou trófica. É claro que desde que exista uma tolerância gastrointestinal. Já o paciente de baixo risco, eu posso utilizar tanto uma nutrição hipocalórica trófica, quanto uma nutrição plena. A via preferencial sempre vai ser a via oral, e quando essa não está disponível, a via enteral, a semelhança de qualquer outro enfermo, né? E o suporte nutricional enteral, ele deve ser iniciado já nas primeiras 24 a 48 horas do tratamento, especialmente em pacientes desnutridos ou com catabolismo intenso, né, decorrente da patologia de base. Isso também deve acontecer quando a gente não tiver uma previsão da ingestão adequada por via oral desse paciente dentro de 3 a 5 dias. E a nutrição ela deve ser iniciada logo após a estabilidade hemodinâmica. É claro que não vamos iniciar um suporte enteral diante de uma vigência de um hipofluxo sistêmico, né? Um paciente que seja com droga vasopressora em dose elevada, com sinais de baixa perfusão tecidual, devido ao risco de isquemia intestinal. E se mesmo assim a gente iniciou o aporte enteral e após 7 a 10 dias deste paciente não tiver obtido 100% das necessidades, a gente já precisa considerar a associação do suporte parenteral. Isso no paciente crítico geral. Já naquele paciente crítico desnutrido, com uma desnutrição proteico-calórica, desde a admissão, e que não consegue iniciar o suporte enteral, a gente já precisa pensar nesse suporte parenteral precoce, em 24 a 48 horas da admissão, desde que tenha uma estabilidade hemodinâmica. E o método mais preciso para a determinação das necessidades calóricas do paciente crítico é a calorimetria indireta. Mesmo que nem sempre disponível, aí é onde a gente tem que utilizar as fórmulas. Aqui, só para a gente entender um pouquinho das fases do paciente, a gente vai estar lidando geralmente na UTI com pacientes na fase aguda, onde vai ter um hipercatabolismo, o metabolismo vai estar menor, e a gente tem que pensar muito no overfeeding, né? Evitar esse overfeeding. E aí a gente tem as metas gerais para os pacientes críticos, né? Do primeiro ao terceiro dia, normalmente a gente vai iniciar de 20 a 25 quilocalorias por quilo por dia. A partir do quarto dia, essa oferta ela já deve ser aumentada, né? A exceção dos pacientes obesos, aqui que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O suporte proteico vai depender muito da patologia de base do paciente, a gente precisa individualizar e avaliar o catabolismo, né? Se é um catabolismo moderado, intenso. Pacientes, como a gente vai ver mais para frente, grande queimado, vão precisar de um suporte proteico um pouco maior. Agora falando especificamente dos pacientes queimados. Um paciente grande queimado ele pode ser definido como uma queimadura superior a 25% da superfície corporal ou superior a 20% da superfície corporal queimada
em pacientes menor de 10 anos ou maior que 40 anos. Já aqueles que tiverem mais de 10% da superfície corporal queimadas, porém com queimadura já de terceiro grau. Queimaduras envolvendo orelha, ossos, olhos, face, mãos, pés e região peritoneal. O traumatismo elétrico e as queimaduras com traumatismo associado ou lesão inalatória. E a gente sabe que os queimados eles vão ter graves associações com disfunções metabólicas e que vão persistir inclusive além da fase aguda, né? Então ele vai ter um forte estresse oxidativo, uma intensa resposta inflamatória, uma resposta hipermetabólica e catabólica prolongada. E isso vai ser proporcional à gravidade da lesão, ou seja, à sua profundidade e extensão. E a terapia nutricional, ela é primordial no tratamento e também deve ser precoce, bem como a reanimação inicial. Diante de uma queimadura, de uma lesão, o primeiro momento vai ocorrer uma atenuação do metabolismo e uma diminuição da perfusão tecidual. Porém, em pouco tempo, essa circulação vai se tornar hiperdinâmica e vai ter um aumento do metabolismo. A gente vai ter um aumento de mediadores catabólicos, como catecolaminas, corticosteroides, citocinas inflamatórias. E isso tudo vai inibir a ação de insulina, vai aumentar a lipólise, aumentar a proteólise, aumentar a neoglicogênese e aumentar o consumo de energia. Além disso, a gente vai espoliar muitas vitaminas, né, e oligoelementos. Então, vai diminuir vitamina A, C, D, E, zinco, cobre e selênio, fazendo um prejuízo na sua cicatrização e no sistema músculo-esquelético e imunológico. Então, o suporte nutricional agressivo e precoce é uma das medidas que vão mudar o desfecho desse paciente. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho das recomendações que a ESPEN dá para os pacientes grandes queimados. Então, como já foi dito, a terapia nutricional ela deve ser precoce, então assim que a ressuscitação volêmica e estabilidade hemodinâmica forem adquiridas, né, preferencialmente dentro das primeiras 24 horas. E a ESPEN ela defende muito que seja iniciado dentro já das primeiras 6 horas após essa lesão, porque os estudos mostraram que tem uma atenuação da resposta do hormônio do estresse à queimadura, vou ter um aumento de imunoglobulinas, uma melhora imunológica, diminuir úlcera de estresse, diminuir translocação bacteriana, vou ter um balanço positivo de nitrogênio, cortisol, diminuir cortisol plasmático e um aumento de insulina. E no grande queimado, que não conseguir a introdução da dieta por via oral, é muito discutido a via enteral e parenteral. Porém, a parenteral ela é raramente indicada, a não ser que o paciente não atinja as metas calóricas, como a gente já viu no geral dos pacientes críticos. Caso tenha uma gastroparesia, é recomendado as sondas pós-pilóricas em associação a procinéticos. E a solução da alimentação, ela não vai diferir de outros pacientes graves, né? A preferência é por soluções poliméricas, com alta energia e alto teor de nitrogênio. E as fibras, elas são recomendadas desde o início do tratamento, pelo alto risco de constipação, devido à importante movimentação de fluidos e altas doses de sedativos, analgesias com opioides, por exemplo. E como em todos os pacientes críticos, o ideal é que seja realizado a calorimetria indireta, que é o padrão ouro, para a determinação das necessidades energéticas, e essa calorimetria ela deve ser repetida semanalmente. É claro que na ausência dessa ferramenta, a gente vai precisar das fórmulas, e a ESPEN recomenda a equação de Toronto como uma alternativa bem validada. As necessidades proteicas dos grandes queimados giram em torno de 1,5 a 2 gramas de proteínas por quilo por dia, e é necessário considerar a suplementação de glutamina, que pode ser realizada tanto de forma enteral quanto parenteral. A gente teve o estudo Redox, né, que avaliou a glutamina enteral e parenteral, só que ele utilizou pacientes críticos ventilados, não especificamente grandes queimados. No desfecho desse estudo, ele considerou a glutamina parenteral, principalmente em pacientes críticos, graves, geralmente chocados, como um alto risco de morbimortalidade e orienta mais a glutamina via enteral. Porém, como não utilizou também pacientes grandes queimados, a própria diretriz recomenda que seja individualizado.
Pode ser utilizado das duas formas. A dose da glutamina interal seria de 0,3 a 0,5 gramas por quilo por dia, divididos em 2 ou 3 doses ao dia, e devem ser administradas por 10 a 15 dias. Outros estudos demonstraram que uma dose um pouco maior seria mais benéfica também, por reduzir morbimortalidade infecciosa e mortalidade no geral, né? Já que a glutamina ela é um substrato para os linfócitos, para os enterócitos, então ela possui uma função ali, manter a integridade do intestino, preservando sua função imunológica e minimizando o aumento da permeabilidade capilar ali intestinal. Na sequência, falando um pouquinho dos carboidratos, gira em torno de 55% a 60% da energia que deve ser fornecida, sem exceder 5 mg por quilo por dia. Os lipídios, geralmente é menor que 35% das necessidades calóricas total, lembrando que tem uma alta taxa de lipólise nesses pacientes. E os micronutrientes, como oligoelementos e vitaminas. Eles possuem necessidades aumentadas justamente por essa esfoliação, né? Enquanto não tiver a cicatrização da ferida, as alterações cutâneas exudativas vai perder esses micronutrientes. Então, a gente precisa se atentar à reposição de vitaminas B, C, E, D, além de elementos como cobre, selênio e zinco, que são importantes antioxidantes, que vão atuar na imunidade e na cicatrização. Aqui é uma tabela que representa a quantidade de oligoelementos e vitaminas que indivíduos saudáveis necessitam e indivíduos queimados, né? A gente pode ver que há uma diferença significativa em alguns deles. E aqui essa última linha representa a quantidade que a gente deve suplementar por dia no paciente grande queimado. Então, de vitamina A seriam 10.000 unidades por dia, de vitamina C 1.000 miligramas ao dia, vitamina D não existe um consenso sobre a quantidade, vitamina E seriam 10 miligramas, selênio 100 microgramas, folato 1.000 microgramas, cobre 4 miligramas, zinco 30 miligramas e na vitamina B1, que não está na tabela, mas também deve ser suplementada, é cerca de 100 miligramas ao dia. Um outro fator a se pensar é em relação à oxandrolona, que é um análogo de testosterona, que vai atuar diretamente na melhora da massa muscular. Estudos já evidenciaram uma diminuição de mortalidade e uma diminuição do tempo de permanência desse paciente intra-hospitalar. Na sequência, falando sobre os nefropatas, baseado também no guideline da ESPEN. Então, é sabido que o comprometimento da função renal ele tem efeitos negativos também no metabolismo, vão levar ao aumento do catabolismo proteico, alteração de metabolismo de aminoácidos, resistência periférica à insulina, uma redução da lipólise e eliminação prejudicada de gordura, vou ter um esgotamento de sistemas antioxidantes, indução de um estado pró-inflamatório e uma imunodeficiência. É muito discutido a restrição de proteínas nesses pacientes nefropatas, porém não há uma recomendação de que elas devem ser restringidas em pacientes hipercatabólicos com o objetivo de evitar ou retardar o início da terapia substitutiva renal. Pelo contrário, dietas restritivas geralmente pioram a desnutrição energético-proteica desses pacientes. Então, a recomendação de proteínas, no caso de injúria renal aguda, seria sem terapia de substituição renal de 1,3 a 1,5 gramas por quilo por dia. Na terapia intermitente, 1,5 gramas por quilo por dia. E na terapia contínua, esse aporte ele precisa ser maior, cerca de 1,7 a 2,5 gramas quilo por dia. Porque a gente também tem uma perda muito grande durante essas terapias. Os aminoácidos, eles possuem um peso molecular muito baixo. E essa perda durante a terapia substitutiva pode estar variando ali de 10 a 20 gramas de aminoácidos por dia, dependendo da modalidade da terapia substitutiva renal e do tipo de filtro utilizado. Na contínua, por exemplo, de 10 a 15% dos aminoácidos infundidos, eles são perdidos. Porém, não há perda de albumina.
Aqui também é preciso pensar na suplementação dos oligoelementos e vitaminas, né? Principalmente selênio, cobre e as vitaminas hidrossolúveis, que são removidas também pela diálise. Então, na lesão renal aguda, tem um consenso de reposição de vitamina C, cerca de 50 a 100 miligramas por dia, e essa dose é muito maior se o paciente estiver diante de uma terapia contínua. E as demais vitaminas hidrossolúveis, elas também precisam ser repostas, porém não tem exatamente um consenso em doses delas. Aqui, só para ressaltar novamente em relação à calorimetria indireta, que também é um fator muito importante nos pacientes nefropatas, mas caso não esteja disponível, sugere-se utilizar de 20 a 30 quilocalorias por dia do peso seco ou do peso ideal, né, dependendo da obesidade ou não, como a gente vai falar mais à frente. Nos pacientes hepatopatas, a ESPEN também recomenda que seja feita a triagem, né, inicial do diagnóstico nutricional desse paciente, sabendo que a desnutrição ela pode prejudicar todo o espectro das funções metabólicas hepáticas, inclusive a desnutrição por si só pode causar uma esteatose hepática grave. E a composição corporal e sarcopenia também é um forte preditor de mortalidade e morbidade na doença hepática. E as decisões de quando iniciar o suporte nutricional e qual via também vai ser a mesma dos outros grupos dos pacientes críticos. Na insuficiência hepática, a gente tem uma perda subtotal da função hepatocelular e a subconsequente falência de múltiplos órgãos, e isso vai gerar um grave distúrbio de metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, a gente vai ter uma disfunção hepatocelular, isso vai influenciar diretamente, principalmente no ciclo da ureia, da amônia, né? Ureia e amônia. Então, eu vou ter um aumento da amônia plasmática, já que o fígado não vai estar funcionante. Isso vai fazer também com que tenha um aumento da síntese de glutamina no cérebro, nos músculos. A glutamina plasmática vai estar elevada. Isso vai aumentar ainda mais a degradação de glutamina nos enterócitos, nas células renais. E essa amônia vai ficar elevada e não vai conseguir ser metabolizada em ureia para ser excretada. Vai ter também um desbalanço de aminoácidos. Na insuficiência hepática, eu vou ter uma diminuição dos aminoácidos de cadeia ramificada e um aumento dos aminoácidos aromáticos contendo enxofre. Então, eu vou ter uma diminuição de leucina, isoleucina e valina e um aumento de fenilalanina, tirosina e triptofano. Esses pacientes também vão ter um risco maior de hipoglicemia, devido à depleção do glicogênio hepático, a gliconeogênese vai estar prejudicada devido à perda de hepatócitos, vou ter um aumento da insulina devido ao aumento de secreção e redução de sua degradação. E o gasto energético em repouso ele pode estar aumentado em 18 ou 30% em relação aos pacientes saudáveis. No paciente com uma encefalopatia hepática leve, a gente ainda consegue utilizar a via oral, desde que tenha reflexo de tosse e deglutição, então ela ainda vai ser a preferencial. Nos pacientes com encefalopatia hepática grave, que tem um risco elevado, que tem uma amônia elevada, eles vão ter um risco ainda maior de edema cerebral. Então, o suporte nutricional proteico ele pode ser adiado por 24 a 48 horas, até que os níveis de amônia eles sejam controlados, para daí então a gente iniciá-lo, e aí sim a gente vai ter que manter um acompanhamento dessa dosagem de amônia, para que não tenha uma elevação patológica. Além da via oral ser a preferencial, nesses pacientes a gente precisa que as refeições sejam fracionadas, pelo menos de 5 a 7 refeições por dia, sendo a última refeição do dia uma oferta um pouco maior de carboidratos, pensando no risco maior de hipoglicemia. E os pacientes que não conseguirem ser alimentados por via oral, a preferência é a nutrição interal, por sonda nasointeral ou nasojejunal. E naqueles pacientes que não têm a desnutrição, também a gente precisa considerar esperar ali 5 a 7 dias para receber suporte nutricional.
Já nos pacientes desnutridos, a gente já precisa iniciar imediatamente esse suporte adicional com terapia enteral, que não difere dos outros pacientes enfermos. A meta aqui de carboidratos vai ser cerca de 50 a 60% do valor energético total. E em casos de hipoglicemias, a gente deve considerar o uso de glicose com 2 a 3 gramas por quilo por dia. Os lipídios devem representar 25 a 30% também do valor energético total, dando preferência por triglicerídeos de cadeia média, já que os triglicerídeos de cadeia longa eles são metabolizados de modo incompleto, porém a gente ainda precisa deles, eles devem ter pelo menos 10% ali na dieta. E as recomendações de energia também vão se basear na calorimetria indireta, e caso não tenha disponibilidade, geralmente vai ser utilizado de 25 a 40 quilocalorias por quilo por dia. Proteína também deve ser utilizada de 1 a 1,5 gramas por quilo por dia. Falando um pouquinho sobre probióticos e lactulona. A gente sabe da relação intrínseca, entre trato gastrointestinal e fígado. Então, a gente precisa que tenha uma microbiota saudável no lume intestinal para que ele desempenhe um papel significativo na função dos hepatócitos. E alterações tanto qualitativas quanto quantitativas desses micro-organismos, elas podem favorecer as disfunções hepáticas graves. Então, a gente pode usar prebióticos e probióticos para prevenir o supercrescimento de bactérias patogênicas, já que eles vão diminuir a atividade das bactérias produtoras de urease, diminuir o pH fecal e também vão diminuir essa absorção da amônia. A lactulose é um disacarídeo não absorvível que vai desempenhar uma atividade osmótica com aumento do trânsito gastrointestinal, também diminui o pH, também diminui a retenção de amônia no lume intestinal. Então, vou diminuir a amônia circulante, contribuindo tanto na prevenção quanto no tratamento da encefalopatia hepática. Bom, aqui sobre a esteatohepatite alcoólica, coloquei algumas coisas principais que a gente deve se atentar. Também a deficiência de óleos, elementos e vitaminas B, 5 e vitamina D. Deve-se considerar essa reposição. E a administração oral do zinco, inclusive por preparações multivitaminas, também é razoável na esteatohepatite alcoólica grave. E geralmente ele orienta já a iniciar essa suplementação, visto que muitas vezes a gente fica dependendo dos laboratórios para ter esse resultado, e o uso empírico tem sido validado. Nesses pacientes também é preciso pensar na suplementação de vitamina de rotina para prevenir a encefalopatia de Wernicke e a psicose de Korsakoff. Na cirrose hepática, a gente sabe que a desnutrição proteico-energética ela é multifatorial, tanto por diminuição do consumo de nutrientes, alterações de digestão, de absorção e de metabolismo. E o grau ali, o desarranjo nutricional, ele vai estar relacionado com o grau de disfunção hepática e independe da etiologia ou da cronicidade, da agudez, na verdade, desse processo. E a baixa ingesta calórica ela pode ocorrer inclusive de forma não intencional, visto que pacientes cirróticos normalmente têm ascite, têm hipertensão portal, vai comprometer tanto a absorção e digestão de nutrientes, quanto a acomodação gástrica, Geralmente vai estar distendido, vai ter uma saciedade mais precoce, reduzindo inclusive o consumo alimentar. Pacientes com ascites também deve ser pensado na restrição de sódio, e a restrição de sódio por si só torna os alimentos menos palatáveis, Então esse paciente ele vai ter uma baixa ingesta de forma não intencional. E a gente também tem os sintomas gastrointestinais que podem estar presentes, A gastroparesia, desmotilidade intestinal, que vão gerar maior desconforto, maior náusea, vômito, que vão limitar a ingesta de nutrientes. E, segundo o guideline, a gente também não deve restringir a proteína nos pacientes com cirrose. A meta continua sendo de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, apesar de ser opinião de especialista.
Então, em pacientes não desnutridos e com cirrose compensada, eu posso iniciar com uma quantidade de proteína de 1,2 gramas por quilo por dia. Já pacientes desnutridos ou sarcopênicos com cirrose, essa meta deve ser um pouco maior, em torno de 1,5 gramas por quilo por dia. A necessidade energética vai variar de acordo com a colorimetria indireta, isso precisa ser individualizado. Aqui nesses pacientes com cirrose, também pensar no lanche noturno, que melhora o equilíbrio de nitrogênio, né? Os pacientes intolerantes à proteína ou com cirrose avançada, a gente precisa considerar a reposição de BCAA integral, manter a dieta com baixo teor de sódio e a reposição de micronutrientes, né? Independente se é uma suspeita confirmada, né? Via laboratorial. Então, vitamina D, vitamina A, tiamina, suplementos como zinco. Aqui só uma tabela que representa as metas, que a gente já falou um pouquinho. Então, esse paciente chegou pra gente na internação. Preciso avaliá-lo em até 72 horas da admissão, fazer a avaliação subjetiva global ou então algum outro método de triagem nutricional e avaliar: esse paciente é bem nutrido? Ele possui algum risco nutricional ou desnutrição já? Então, diante disso, a gente vai avaliar as nossas metas, né? O trato gastrointestinal está funcionante? A ingestão via oral, ela representa menos que 75% do valor energético total, o VET? Eu vou utilizar a terapia nutricional oral. A ingestão via oral é menos de 60% do VET, considerar a nutrição integral e aí adaptar de acordo com a tabela que a gente viu das metas desses pacientes. Na sequência, a gente vai falar das metas nutricionais específicas dos obesos, né? E essa ilustração ela vai representar as principais condições por órgãos, né, que acometem o obeso durante o estado crítico, desde complicações cardiovasculares, neurológicas, respiratórias, renais, hepáticas, imunológicas, farmacológicas e também as questões que estão relacionadas à nutrição e composição corporal do paciente. Lembrando que o paciente obeso vai ser classificado normalmente de acordo com o IMC, porém o IMC elevado ele pode nos traduzir uma informação errada, né? Pensando ali no fisiculturista, por exemplo, que vai ter um aumento da massa muscular e uma diminuição de gordura corporal, e pensando no paciente que realmente tem uma obesidade, mas é uma obesidade sarcopênica, que na verdade ele vai ter um excesso de adiposidade, né? Mas não quer dizer que ele tenha uma grande reserva. Aqui só a referência que a gente vai utilizar para discutir nos próximos slides. Então, a obesidade ela é uma doença crônica multicausal, vai estar associada a anormalidades estruturais, distúrbios fisiológicos, comprometimento funcional, vai aumentar o risco de morbidade e mortalidade precoce. E nos pacientes de UTI, a nossa taxa, né, de pacientes obesos gira em torno de 28 a 36%. As deficiências nutricionais e a desnutrição são provavelmente subdiagnosticadas nesses pacientes e as ferramentas disponíveis de triagem e avaliação da desnutrição são limitadas. Muitas têm falta de validação, têm fatores heterogêneos que vão afetar tanto no estado nutricional quanto nessa nossa avaliação desses pacientes. Esse artigo ele trouxe alguns fatores dificultadores do cuidado de pacientes críticos com obesidades, né? Então, o paciente obeso ele tem um risco aumentado de comorbidades como apneia do sono, diabetes, hipertensão. As diretrizes nutricionais disponíveis elas são inconsistentes, então colocam desafios ao cálculo das necessidades calóricas e proteicas desses pacientes. Tem menos probabilidade de receber triagem, avaliação e diagnóstico de desnutrição. O estigma e o preconceito eles podem influenciar na qualidade dos cuidados prestados a esse paciente. Eles podem apresentar uma farmacocinética e uma resposta alterada à suplementação.
O reposicionamento, a deambulação, elas podem ser mais difíceis para a equipe realizar e auxiliar. E a sarcopenia ela pode ser subreconhecida nesses pacientes, assim como a desnutrição em si. Os equipamentos, eles muitas vezes não vão ser adequados ao peso. O excesso de adiposidade, eles podem acrescentar desafios para um exame físico preciso, geralmente relacionados com o foco da nutrição. Então, quando a gente deve iniciar a terapia nutricional nos pacientes obesos críticos, né? Como nos pacientes eutróficos. Nos pacientes obesos, eles vão ter a dieta enteral iniciada precocemente, também dentro de 24 a 48 horas da admissão da UTI, quando a via oral não estiver disponível. E a gente tem que prestar atenção que não justifica manter pacientes obesos em jejum, admitindo uma existência de reservas corporais. Isso vai exacerbar a perda de massa magra, vai induzir a uma sarcopenia. Então, falando especificamente das metas nutricionais. Nos pacientes obesos, a gente deve pensar em uma dieta mais hipocalórica, né, devido a um melhor perfil de resistência à insulina, melhor controle glicêmico. A ingesta energética também vai ser orientada pela calorimetria indireta e a meta calórica não deve ultrapassar de 60% a 70% do alvo. Se não tiver disponível a calorimetria, a ingesta de energia também vai ser baseada no peso corporal ajustado, que a gente vai ver mais abaixo a fórmula dele. E a recomendação de proteínas, elas podem ser orientadas pelas perdas urinárias de nitrogênio, pela massa corporal magra, utilizando uma tomografia ou outros tipos de ferramenta, mas a gente tem um padrão recomendado tanto pela ESPEN quanto pela BRASPEN. A ESPEN, ela recomenda que seja utilizado de 1,3 gramas por quilo de peso corporal ajustado, que seria o peso corporal ideal, né, vezes o 0,4, mais 0,4 vezes o peso corporal real menos o peso corporal ideal. Já a Braspen, ela recomenda de 2 a 2,5 gramas por quilo por dia, baseado no peso corporal ideal, que seria 0,9 vezes a altura em centímetros, menos 100 para o homem ou menos 106 para as mulheres.